Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, ao escrever esta carta, economiza as suas palavras. Depois da introdução costumeira às epístolas neotestamentárias, isto é, a menção do remetente, dos destinatários e a saudação, Tiago pula já para dentro do seu assunto, sem mais preliminares, tendo cumprimentado os seus leitores, escrevendo saúde no versículo 1, ou seja, regozijem-se, isto é, um regozijo com os elementos de satisfação e contentamento. Tiago deseja desenvolver esse assunto de gozo nos versículos que seguem. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Examinemos este versículo detalhadamente agora. Nas palavras meus irmãos, o substantivo irmãos ocorre 346 vezes no Novo Testamento, basicamente significando do mesmo ventre. Obviamente, pessoas do mesmo ventre são irmãos mesmo. Todos os cristãos são irmãos na família de Deus, tendo provado o novo nascimento. Assim, a lei de irmandade, o termo irmãos destaca o conceito de igualdade. Tiago escreve como de igual para igual, sem ar de superioridade ou ostentação. Dessa maneira, ele ganha prontamente a atenção simpática dos leitores. Das 19 ocorrências dessa palavra em Tiago, o autor a emprega em 15 ocasiões ao dirigir-se diretamente aos seus leitores, escrevendo: Primeiro, irmãos, 4 vezes. Segundo, meus irmãos, como aqui no versículo 2, 8 vezes. E terceiro, meus amados irmãos, 3 vezes. Aqui se sobressai também, por meio dessa palavra, a afeição e carinho que Tiago tem para com os judeus salvos da dispersão, embora haja exigências inflexíveis e rígidas nesta epístola, há, ao mesmo tempo, confirmação explícita e repetidas de amor, carinho e afeição da parte do escritor. Quem, enfim, contemplaria a possibilidade de desobedecer às ordens dadas tão amorosamente nesta carta? Abraão, mesmo sendo tio de Ló, tratou com este como irmão, a fim de neutralizar uma situação explosiva. Havendo contenda entre os pastores desses, algo que tinha como agravar-se, envolvendo, enfim, esses dois, Abraão disse: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Gênesis capítulo 13, versículo 8. Assim, lembrança de que eram irmãos ajudou para desfazer a crise. Isso faz-nos refletir em Salmo capítulo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Andemos sempre como irmãos, demonstrando uns aos outros o espírito de cordialidade e camaradagem. A palavra neste versículo, tende, é um verbo ocorrendo umas 28 vezes no Novo Testamento e traduzido tenho por, em Atos capítulo 26, versículo 2, considere, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, teve por, em Filipenses também capítulo 2, versículo 6, reputei, Filipenses capítulo 3, versículo 7, tenho por e considero, Filipenses capítulo 3, versículo 8, tenhais em, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13, tenhais em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 15, teve por, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, estimem, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1, etc. Assim, significa considerar, calcular, julgar, estimar ou ter por. É o primeiro imperativo da carta.
Nesta epístola, de apenas 108 versículos, o imperativo aparece não menos que 50 vezes. Assim, Tiago ordena os crentes a considerar as provações gozo inteiro. Como? Antevendo o efeito positivo e benéfico delas, os santos teriam como se regozijar. Na verdade, provações são bênçãos disfarçadas. A palavra neste versículo grande denota inteiro, completo ou não adulterado. A versão atualizada tem toda, isto é, toda alegria. O crente, ao cair numa prova, precisa ser tomado de gozo inteiro e completíssimo, sabendo que Deus, deixando surgir essa tribulação, tem um tremendo benefício em mente. Assim, ao invés de manifestar ressentimento, amargura, ao sofrer dificuldades, o salvo tem que confiar no seu Pai Celestial, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. A palavra gozo aparece 59 vezes no Novo Testamento. Aparece apenas duas vezes em Tiago, capítulo 4, versículo 9, gozo, e aqui, mas é cognato da palavra saúde no versículo 1. Esse substantivo significa alegria, regozijo, satisfação, deleite, delícia ou prazer. Isso não quer dizer que o crente, ao sofrer uma provação dura, tem que ser jovial, leviano, engraçado ou brincalhão. Tiago é realista. Ele bem sabe que provações provocam às vezes lágrimas profusas e profunda tristeza. Não obstante, Tiago exorta os crentes a antecipar os benefícios que vêm através delas. Se pudesse enxergar os resultados positivos das provações, teriam como suportá-las pacientemente. O próprio Senhor Jesus nos deu um bom exemplo disso, o qual, pelo gozo, mesma palavra, que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Se o ouvinte tivesse em mãos o texto grego, observaria que a expressão grande gozo encontra-se no início da oração. Por que é que ocupa essa posição? É assim para fins de ênfase. Tiago, sendo escritor hábil, chama a nossa atenção à importância de adotar a atitude correta ao passar por provações. É essencial que alegremo-nos no meio das experiências dolorosas desta vida, sabendo que elas produzem um fruto pacífico. Hebreus capítulo 12, versículo 11. A palavra neste versículo, quando, vale a pena notar que Tiago não escreve se, como se houvesse dúvida. Ele usa a partícula quando, ocorrendo somente aqui nesta epístola, para deixar seus leitores saberem que as tempestades vêm por certo. É para o crente esperá-las na sua vida. A verdade é que elas estão para chegar, porém não se sabe quando. Não foi por nada que o apóstolo Paulo exortou a Timóteo escrevendo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Irmãos, fortifiquemo-nos na graça abundante e divina, visando o dia em que romperá o temporal de provação sobre nós. As palavras cairtes significa provações vêm rapidamente. O verbo empregado por Tiago transmite a ideia de algo que acontece de repente. Significa cair estando cercado de. A palavra grega é formada de peri, ao redor de, e pipto, cair, e ocorre apenas 3 vezes no Novo Testamento. Lucas capítulo 10, versículo 30, caiu. Atos capítulo 27, versículo 41, dando, e aqui. O viajante de Lucas capítulo 10, versículo 30, de repente encontrou-se no chão, cercado de assaltantes, e não tinha como escapar. O quadro aqui é de um crente que subitamente encontra-se cercado de problemas sem ter saída.
Um simples telefonema pode conduzir-nos para dentro de uma prova lastimosa, isto é, por exemplo, alguém ligando para avisar-nos do falecimento de um familiar próximo. Outro sim, o médico, numa consulta repentina, pode nos informar dizendo: você tem um mal de... Assim, de repente, estaríamos no meio de uma provação. E não apenas nós, mas também os nossos familiares. Assim, irmãos, já que não sabemos o que produzirá o dia, Provérbios capítulo 27, versículo 1, vamos nos apegar a Deus ao tomar cada passo nesta vida. As palavras em várias neste versículo, observa-se como das 10 ocorrências do Novo Testamento, este adjetivo é traduzido diversas em Marcos capítulo 1, versículo 34 e multiforme em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Também ocorre-se em Gênesis capítulo 37, versículo 3, na versão Septuaginta, para descrever a túnica que Jacó deu para o filho predileto José, isto é, túnica de várias cores. Assim, não se destaca a quantia de provações, mas sim a diversidade delas. Elas vêm de formas variadas e diferentes. A palavra tentações é um substantivo, vem do verbo tentar, cujo sentido bíblico é duplo. Primeiro, solicitações para pecar, e segundo, testes de qualidade, caráter e valor. O contexto onde encontra-se a palavra determina qual desses sentidos ela tem. Evidentemente, Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 12, trata do segundo significado, ao passo que os versículos 13 a 18 do primeiro. Na sua providência, Deus serve-se de eventos, azares e dificuldades nesta vida cotidiana para testar a professada fé e o caráter dos cristãos. Pedro nos informa que essas provas são importantes, necessárias e, felizmente, passageiras. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Aos salvos não é prometido a ausência de provações, mas a graça necessária para suportá-las. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Na antiguidade, o ourives, desejando provar a qualidade do ouro, sujeitava-o ao fogo. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Provérbios capítulo 17, versículo 3. Assim Deus sujeita o seu povo ao fogo de provação a fim de determinar a qualidade da sua fé. Ele mesmo controla o grau de calor de acordo com a capacidade do indivíduo a ser testado. O fim desejado é uma fé divinamente aprovada. Ainda nesta sessão, de versículos 2 a 12, de Tiago capítulo 1, aprenderemos que Deus tem em mente 3 bênçãos para o seu povo provado. Primeiro, no versículo 3, paciência. No versículo 4, em segundo lugar, vemos maturidade. E em terceiro lugar, no versículo 12, vemos a coroa da vida. Irmãos, quando Deus nos sujeita a uma prova, não é para nos derrotar, mas sim para testar a nossa fé, além de promover paciência e maturidade. Enfim, Deus quer que recebamos um bom galardão no dia das recompensas.